Como se destacar em uma entrevista de emprego? Caroline, seja verdadeira. Você sabe que as pessoas que trabalham numa área de recursos humanos, elas também trabalham, sabe? Elas trabalham muito. E aí, o trabalho que dá para o cara te entrevistar para descobrir que tudo que tu falou era mentira, rapaz, você deve dar um ódio na pessoa, entendeu? Você fala que tem iniciativa menos que com a sua carreira. Você fala que gosta de desafios menos que aqueles desafios que a vida botou na sua frente. Você diz que seu defeito é ser perfeccionista, mas você não é com você mesmo. Então, você deve dar uma raiva na pessoa. Tenta ser você mesma. Agora, isso sim nos leva a uma questão importante, que é, você sabe quem é você? É incrível como é que a gente pega as pessoas e pergunta para elas assim, essa é muito boa de fazer, viu, Josué Márcio? Eu pergunto às vezes para as pessoas assim, 5 maiores fracassos da sua vida. É incrível como as pessoas não conseguem escrever. A vida é cheia de fracasso, gente. Errei pra caramba na vida, tem tanta coisa que eu errei. Aliás, normalmente a gente erra muito mais do que acerta. E quando o cara te pergunta isso, ele não está querendo saber se você é um fracassado ou não na vida. Ele está querendo saber se você se conhece. Tem uma frase que é mais ou menos nova. Ano passado, alguém falou que é conheça-te a ti mesmo. É uma frase nova. Conheça-te a ti mesmo tem todo sentido. Tem uma mais antiga ainda, se você quiser voltar mais lá atrás, e pergunta assim, essa está num livro pouco conhecido. Alguém disse assim, amar o próximo como a ti mesmo. Você não sabe se amar, como é que tu vai amar o próximo? Se você não sabe quem você é, como é que você vai dizer para a pessoa quem você é? E é incrível como as pessoas não se entendem. Então, assim, eu acho que para uma entrevista de emprego, a primeira coisa que você deveria fazer, Caroline, é se compreender, entender quem você é, no que você é bom, no que você não é bom, no que você está... quais são as suas oportunidades de melhoria. Porque, veja, o teu hard skill, o teu currículo já trouxe. Então, você pega o teu currículo, ele está dizendo lá, cursei faculdade de administração, fala inglês, fala espanhol, sabe mexer em ferramenta de BI. Isso está tudo escrito lá. Mas o teu soft skills, ele é comunicado, ele é falado, entendeu? E aí, assim, no que você é bom? Josué, por exemplo, Márcio, eu não sou muito bom, eu, Carlos Alexandre, eu não sou muito bom em implementação de coisas. Eu tenho dificuldade de implementação. Eu sou um ótimo desenvolvedor. Se eu estiver concorrendo para uma vaga na área de inovação, eu sei que eu não sou aquele cara perfeito para visualizar, ver as coisas onde ninguém vê, aquele primeiro cara que é o que acha a oportunidade. Eu não sou tão bom nisso. Eu não sou tão bom nisso, mas eu até tenho uma visão ou outra. Eu tenho um amigo que diz que eu vejo unicórnios. Então, assim, eu vejo os unicórnios às vezes, entendeu? Mas tem uma outra área que é o desenvolvedor. Então, você me entrega uma coisa minimamente rascunhada e eu vou desenvolver ela. Só que eu não posso ser o cara responsável por implementar, porque como eu desenvolvo, eu não sou o melhor cara para testar, para dizer se tudo aquilo que eu desenvolvi é bom ou não. E aí eu preciso de um cara na hora certa dele, não na hora que estou desenvolvendo, senão eu chuto ele para fora da minha sala, deixo desenvolver, depois tu vai lá e testa e diz assim, funciona ou não funciona. É outra coisa, e me devolve para eu melhorar. Mas o que eu não sou muito bom é implementar, organiza a agenda, eu não sou muito bom nisso. Então, são características. É uma característica minha. Eu tenho amigos, Josué, que se você entregar uma ideia para ele não sai do zero. Em compensação, se você der uma planilha para ele, um cronograma, meu Deus, ele resolveu o problema. Então, são coisas que a gente tem que entender da gente para a gente poder fazer o que a Caroline falou e entregar esse autoconhecimento que a Maria Galdino colocou aí. E respondendo para o Luiz Felipe, as habilidades que o mercado busca, Luiz Felipe, eu acho o seguinte, algumas são padrão. Hoje você não consegue, por exemplo, na maioria das organizações e na maioria dos cargos, empregos, trabalhar sozinho. Cada vez é mais difícil ter uma profissão que você trabalhe sozinho. Não que no passado não fosse, é por isso que eu digo, o mundo não é disruptivo, ele vem evoluindo em adaptações, tá? Então, assim, que não era tão valorizado, porque como o ser humano não era valorizado, você trocava muito rápido.
Porque estava todo mundo buscando ter dinheiro para comprar carro e casa. Hoje em dia, tu pega um cara de 20 anos, muitos deles olham para você e dizem assim: eu não quero comprar casa, não, eu vou alugar. Fui num evento no Rio de Janeiro de investimento, rapaz, era um pavilhão inteiro, era um troço enorme. E a garotada, ao invés de estar procurando emprego, estava procurando entender como é que faz para investir dinheiro. Então, assim, o cara não está mais afim de comprar uma casa, ele está afim de viver de aluguel e ele precisa ter um dinheiro que junto dê uma aplicação que pague o aluguel dele a vida inteira e ele, quando não gostar mais da casa, ele troca. Ele anda ele é cidadão do mundo, né? Venha corroborar com isso, cidadão do mundo. Ele não quer gastar o dinheiro que eu gasto com manutenção de carro, então ele anda de carro de aplicativo. Josué e Márcio, hoje a gente tem um dilema no mundo muito sério, que é o seguinte, e assim, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vai mudar o chá daqui a pouco, tá? Além do chá entrar a competência, ele também vai entrar IA no negócio. Daqui a pouco vai mudar. Durante muito tempo a gente falou que o homem ia ser deposto dos seus cargos na empresa porque ia colocar máquina. A Revolução Industrial foi isso. Agora acabou. A máquina vai resolver o problema. A máquina resolveu o problema? Resolveu, de uma parte. Aí, aqui é que está o meu medo agora, que eu acho que são as coisas, Josué, principalmente que você tinha falado comigo da questão das ODS, aqui que eu acho que é uma questão fundamental. Na primeira revolução que a gente teve, que a gente arrancou o cara do campo e jogou dentro da fábrica, as pessoas que tinham menos qualificação, a gente arrumou uma solução para elas. Elas trabalhavam na limpeza, na manutenção, em qualquer coisa que exigisse menos competência do cara. Então a gente arrumou uma solução. A segunda grande revolução que teve, que foi quando a gente foi para o serviço, a gente pegou as pessoas que não se adaptaram, não se qualificaram, ganharam competências para virar os gestores, e a gente também arrumou uma área para eles trabalharem, eles foram para o balcão. A questão toda é que agora, quando a gente diz tem que se qualificar e preparar em termos de comportamento para ganhar um novo... O que a gente vai fazer com as pessoas de baixa qualificação? Porque a gente sempre encontrou lugar para elas, mas agora tem um robô para fazer no lugar delas. E entre botar o robô e botar a pessoa com pouca qualificação, aqui é que está o gap. É por isso que hoje se fala de renda universal, como é que vai fazer para pagar, como é que a gente vai fazer para pegar uma pessoa, por exemplo, só um exemplo ilustrativo, eu não quero falar de nenhuma profissão, mas é só para ilustrar. Como é que eu pego um cara que dirigiu, por exemplo, o caminhão a vida inteira, que está com 55 anos, foi demitido, e o que esse cara vai fazer? O que eu vou fazer com ele agora? Então, aqui é que está a discussão principal. Como eu vou fazer as pessoas acreditarem no desenvolvimento das competências, e aí, finalizando a pergunta do Luiz Felipe, coisas como trabalhar em equipe, como saber se comunicar, né? Talvez hoje, num processo seletivo, eu valha muito mais a capacidade do cara. Eu boto o cara para ver se ele consegue desenvolver um trabalho em equipe, o Márcio sabe disso, que ele é da área, eu faço uma dinâmica de grupo com ele e vejo como é que ele interage com as pessoas, e isso hoje tem um valor, não é que no passado não existisse, sempre existiu, só que isso me dá um valor muito maior que dava no passado. Como é que ele comunica, como é que ele reage, como é que qual é a capacidade dele de ser resiliente à mudança. Eu faço o cara levantar e sentar 12 vezes para ver o primeiro cara que torce o nariz, eu já não quero mais. Então, são coisas que ou as pessoas entendem, ou cada vez elas vão tendo menos espaço. É uma nova realidade que já está se configurando, não é isso, Carlos? A gente tem visto isso, eu acho que você, né, deu uma aula, como sempre, né, e respondendo as perguntas da Caroline, do Luiz e da Maria Galdino, que na verdade se entrelaçam, porque nós estamos falando de carreira, né? Como essas competências influenciam as carreiras das pessoas. As pessoas, hoje em dia, têm aspectos, como você muito bem colocou, que vão ser cobrados e que vão fazer com que novas competências sejam solicitadas, e nós temos algumas situações, infelizmente, que há um grupo, né, que não está, inclusive no nosso país especificamente, né, recebendo a instrução básica necessária. Estou falando de educação, instrução. Eu sempre que eu estou em sala de aula com os alunos comentam alguma coisa, eu digo, olha só, vocês, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu tenho que usar com vocês. Vocês são privilegiados. Você conseguir fazer uma faculdade no Brasil significa que você passou por um processo em que você está, dependendo da curva, 10% a 15%, né,
dependendo do tipo de pesquisa, né? Que tem pesquisa que considera a população inteira, tem pesquisa que só considera de 20%, né? Então, de 10% a 15%. A instrução é básica. Agora, tem uma coisa, todos vão ter a mesma instrução, né? Então, vamos considerar que todos nós conseguimos os mesmos níveis de instruções, todos nós, né? Que seria o ideal, todos têm o mesmo nível de instrução, seja A, B, C, D. O que vai nos diferenciar no nosso trabalho? Quando nós, né? O que é que vai fazer de diferença? Você fez um curso X, não vamos falar de curso, né? Você fez o curso X, você e 120 alunos, você e 1.200 pessoas, você e 12.000 pessoas, né, que fizeram a mesma habilitação. Essa pergunta é para você. E aí, dos 12.000, teoricamente, estão com o mesmo nível de instrução. O que vai fazer, o que vai destacar os profissionais no mercado? Eu tenho não vou dizer meio de brincadeira, mas porque não é brincadeira, é uma realidade, Carlos, que eu faço muito na turma. Eu chego assim, você falou sobre o autoconhecimento, né? Eu chego na turma, às vezes, e falo assim, gente, o que você quer ser dentro da área X? Cada um vai dizer, às vezes a gente está numa área de gestão, às vezes tem pessoal de direito, tem de psicologia, etc. Aí cada um diz aquilo. Aí eu pego 3 ou 4 como exemplo, o cara diz, eu quero ser isso. Será que tem emprego para você? Aí eu peço para ele entrar, olha, vamos usar um único sistema de empregos, né? Porque tem muitos. Você pode procurar no Cine, você pode procurar na empresa A, na empresa B, na empresa D, né? Dependendo do nível. Então, eu pego um que é um dos mais comuns, e que não é o único, que não tem todas as vagas, que é o LinkedIn. Peço para ele pegar a região aqui que ele está e botar o cargo que ele deseja. Normalmente aparece 1.000, 1.000 e pouco. Depois eu peço para ele botar o Brasil, depois o mundo. Agora, que eu tive maior quantidade, que até eu caí para trás, eu pensei que o garoto tinha feito a pesquisa errada, cara. Foi no negócio de RP. Você sabe quantas vagas tinham aberta naquele momento? Quase 800.000 vagas. Aí falei, corta só pelas home office. 300.000 eram home office, ou seja, o cara podia trabalhar na Lua, né? Aqui em casa. Na casa dele, podia trabalhar na Lua. 300.000 home office, quase 800.000 vagas, com salários extremamente significativos para a realidade brasileira. Então, eu disse para ele, que profissional você vai ser? Você conhece alguém desta área desempregado? Ele falou um monte. Se ele está desempregado, porque ele não tem as competências necessárias para o cargo, porque o cargo está pedindo a eles alguma coisa, leia aí, né? Eu mandei ele ler alguma coisa diferente do que na função que ele do que seja necessário. Não, está pedindo, você está aprendendo aqui. Que realidade é essa? Nós temos um grupo de pessoas desempregadas muito grande, como você falou, e que vai ficar maior, infelizmente, em função dessa nova realidade, e um grupo de empregos significativos que estão faltando mão de obra. Então, essas habilidades que a gente... Poxa, todo mundo está no mesmo nível, teoricamente, de conhecimento. Por que se, né? O que está faltando aí para a gente que está querendo entrar no mercado, para quem quer consolidar a sua carreira no mercado, ou até para quem quer mudar, né? Antigamente, o Carlos e o professor Márcio devem perceber, antigamente, quando a gente entrava na turma, o garoto de 25 anos era o velho. Eu comecei a dar aula em 90, 25 anos era o garoto velho que estava lá. Lembra? De idade, era o idoso. Hoje eu tenho alunos até com mais idade do que eu, com 70 anos. São pessoas que estão mudando de carreira. São pessoas que resolveram, como você mesmo falou, nesse novo. Eu não quero me aposentar, parar e ficar na praça jogando dado. Eu tenho uma experiência, uma expertise, eu quero continuar, ou quero pegar essa expertise, ganhar algo diferenciado, né? Usar meu conhecimento para diferenciado e continuar no mercado. É isso, é sobre isso que a gente está falando, coisas que não existiam há 10, 20 anos para trás, não vou dizer nem 50 não existia mesmo. 20 anos atrás a gente não via isso. Eu não me lembro de ter alunos com mais idade. Inclusive, eu sou da época, acho que aqui eu sou mais velho, eu sou da época do Provão não, do Seis Gran Rio, cara. Lembra do Seis Gran Rio? Meia dúzia de vaga e que se dane. Tem 50.000 pessoas querendo fazer o curso X. Não interessa, o governo disse que vai entrar 1.000.
os outros 49 mil esperam um ano para entrar. A gente enfrentou isso no final de 70, início de 80. Essas são realidades. E hoje nós vemos isso. Como é que eu posso montar, pensar numa carreira, até porque minha carreira não é mais estática, né? Como era antigamente. Nós já talvez sejamos os dos últimos a ter décadas, né? O pessoal começa numa área, vai para outra, isso é normal. O que não era anormal está sendo novo normal. E aí, Carlinhos, eu botei uma peteca na sua mão, hein? Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.